Muito bom, vamos lá. A gente está regravando aqui uma parte que ficou com um som ruim. Eu estava em casa, num quarto fechado, pode ser que lá atrapalhe o som. Da Ria mudar, eu vou voltar um pouquinho na metade da página. Metade do shiur dava para ouvir, certinho, metade ruim. Vamos voltar para aqui onde fala Rava. Vê amarava. Baal Shnaim ve'amru bechad beshavta rag ploni et hanefesh. O Baal Shnaim ve'amru imanu aitim bechad beshavta. Ela betrei beshavta rag ploni et hanefesh. Velo od ela filo amru erev shabbat rag ploni et hanefesh neeragim. Falava o seguinte: se vieram duas testemunhas e falaram no domingo, Reuven matou Shimon. E aí vieram duas, peraí, domingo vocês estavam com a gente em outro lugar, não posso ser que vocês viram o assassinato. O assassinato não aconteceu no domingo, o assassinato aconteceu, na verdade, na segunda. Ou o assassinato aconteceu na sexta, antes do domingo. Nesses casos, as primeiras testemunhas que testemunharam em falso e viraram Edim Zomim, eles são mortos. Mesmo que a priori eles testemunharam sobre alguém que depois vieram outras testemunhas e falaram que o cara sim é culpado, o cara sim merece morrer, mesmo assim eles são mortos, porque porque na hora que esse cara que ele matou alguém, que ele é assassino, lá, Gavra Barcatlo, ele ainda não tinha sido julgado culpado de assassinato, ele ainda era alguém que merecia viver. Então, mesmo que depois ele foi julgado e culpado, no momento em que eles testemunharam, o cara era um cara vivo que não merecia a morte, por isso eles são castigados. Pergunta Gmará, qual reduz de Rava? Que Rava veio Lechadesh aqui? Tanina, tá escrito na Braita, Lefichach, Nimtzet, Achad Mem Zomem, Metu, Vem, Neragim. Está escrito na Mishnah, que a gente vai ver mais para frente, que a gente já viu, um pouquinho aqui confuso na questão do tempo, mas é uma Mishnah que vai aparecer mais para frente, que a gente vai ver quando chegar lá, mas a gente já viu, que diz o seguinte, que se tem duas testemunhas que testemunharam sobre um assassinato e depois a gente descobriu que são testemunhas falsas, essas testemunhas e o assassino são mortos se tiverem outras duas testemunhas que também viram o assassinato. Então você tem dois pares de testemunhas. As duas testemunharam do assassinato. Uma delas eu descubro que ela é falsa. Ela e o assassino são mortos. A gente já sabe isso. Fagmará, Seifa, mas em quem Begmar Benitzrichalei. Fagmará, não, o Hidush de Rava realmente não está aqui. Aqui é óbvio, aqui é simples, o que está dito, a gente já sabe. O Hidush de Rava é o que ele falou na continuação. O que ele falou na continuação? Baushnam Vemru Bechad Beshavta Nigmar Dinoshel Ploni. Vieram duas testemunhas e falaram, no domingo, fulano foi julgado, culpado no Beidino, ele merece morrer. Certo? O cara fugiu e agora vendo duas testemunhas falar isso. O Baal Shnai lembrou o Bechad Beshavta e mano aí, entendeu? E aí vem outras duas testemunhas e falam, não, peraí, domingo não pode ser que vocês viram o julgamento do cara e viram que ele foi julgado culpado. Vocês estavam com a gente em outro lugar. Ela deu em Shabbat Nigmar de Noshel Proimi. O julgamento não foi no domingo, o julgamento foi na sexta. O mês que eles falaram, não foi no domingo, foi na segunda-feira, no dia seguinte, em Neloneragim. Nesse caso, as duas primeiras testemunhas falsas não são mortas. Mesmo que o testemunho deles vai matar o cara que foi julgado culpado, eles não são mortos. Por quê? Bebeina de Kamesadei, porque na hora que eles estão testemunhando sobre, assim, a gente está na quarta-feira. Então eles testemunham, olha, no domingo ele foi julgado culpado. E aí vem outras duas testemunhas e falam, não foi no domingo, foi na sexta ou foi na segunda-feira. De qualquer jeito, independente se foi na sexta, na segunda, no domingo, quando seja, no momento do testemunho dessas testemunhas, na quarta-feira, Gavra Bar Katla, o cara já foi julgado culpado e merece ser morto. Então, pra gente é como se ele já tivesse morrido. Na hora que o Beitin já decidiu que ele tem que morrer, ele foi julgado culpado, nosso ponto de vista, ele já morreu. Por isso, no testemunho deles, o cara não é considerado vivo, então eles não são mortos. Assim também com relação a pagamento de multas, certo? Se não foi um testemunho sobre morte, foi um testemunho sobre alguma multa que ele precisa pagar. Por exemplo, vieram duas testemunhas e falaram no domingo, o cara roubou um animal, abateu, fez um abate do animal e vendeu a carne. Que nesse caso, o ladrão que abateu o animal e vendeu, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor do animal. Certo? Dependendo do tipo de animal que ele roubou, tem aqui um tipo de knas, uma multa sobre ele, que ele paga 4 ou 5 vezes o valor. O Baal Shnai veio e depois vieram outras duas pessoas e falaram, não, peraí, no domingo, no domingo, e mano, aí vocês estavam com a gente em outro lugar. Ela betrei Bechavta ganava o mechar. O que aconteceu não aconteceu no domingo, aconteceu na segunda-feira. Vocês não podem ter visto, domingo vocês estavam com a gente. Aconteceu na segunda, Meshalmim. As primeiras duas testemunhas que quiseram testemunhar que o cara tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor do animal, que seja 2 mil shkalim, eles vão pagar, porque eles testemunharam em falso.
Velode, não só isso, ela fila amru, mesmo que o segundo par de testemunhas falou Be'erev Shabbat Ganav Tavach Machar, o roubo, o abate, a venda aconteceu na sexta-feira, vocês falam que foi no domingo, não foi no domingo, foi na sexta-feira, ou seja, a proibição aconteceu antes do que vocês falaram, mesmo assim, mesmo assim eles pagam, mesmo que agora o cara vai ser culpado desde a sexta-feira, quando o Beidin julgar ele, ele vai ser culpado do que ele fez na sexta, e o testemunho dele é sobre o domingo, sobre algo que veio depois, mesmo assim eles pagam. Por quê? Porque no momento do testemunho deles, que eles falam que aconteceu no domingo, mesmo que tenha acontecido na sexta, na prática, Gabriel Bartolomeu, o cara ainda não tinha sido julgado culpado, então eles tentaram culpar ele de algo que ele era inocente a priori, pelo menos do ponto de vista dessas testemunhas falsas. Então eles precisam pagar. Agora, se for o contrário, se for o contrário, não, se for igual no caso de cima, vieram duas testemunhas e falaram, olha, no domingo ele roubou, abateu o animal e vendeu, e foi julgado culpado no Beidin, não conta só o que aconteceu, contam que o cara já foi julgado e saiu culpado no Beidin, no domingo. O Baal Shem Vemru Bechad Beshalta Imano Item, Melev Shabbat Ganav Tavach Machar Venigmar Dino, Velod Elafilo Omru Bechad Beshalta Ganav Tavach Machar, o Betrei Beshalta Nigmar Dino. E aí vieram outras duas testemunhas e falaram, não, peraí, domingo vocês estavam com a gente, não pode ser que vocês viram o julgamento do cara no domingo, porque domingo vocês estavam com a gente. Não, isso aconteceu na sexta-feira, ou aconteceu na segunda-feira, nesse caso que eles estão testemunhando sobre a culpa do cara, não só que ele fez algo de errado, mas que ele foi já julgado culpado, nesse caso, em Meshamim, nesse caso as testemunhas não pagam, mesmo que eles queriam que o cara fosse castigado pelo Beidin agora, na hora que eles estão testemunhando que o cara já foi julgado culpado, eles não precisam pagar, porque eles não estão criando a dívida, eles não estão criando o prejuízo para esse cara. Esse cara já foi julgado, ele já foi definido culpado, então ele já tem que pagar. Isso que eles estão fazendo, testemunhando agora que ele já foi julgado culpado, eles falaram isso de maneira mentirosa, eles foram considerados omemim, mas mesmo assim eles não têm que pagar, porque eles não criaram a dívida já existia, ele já foi julgado culpado, ele já tem que pagar, se foi no domingo, se foi na sexta, foi na segunda-feira, não me chamei. Mas ele já era um cara numa situação de culpado, por isso eles não precisam pagar, porque eles não estão criando a dívida, eles estão só apontando. Rabi Udomer estetizou, apareceu na nossa Mishnah aqui, se aparece um par de testemunhas que falam Reuven matou Shimon, aparece um segundo par de testemunhas e falam, não, mas espera aí, vocês, primeiras duas testemunhas estavam com a gente numa festa, como vocês estão testemunhando que Reuven matou Shimon no domingo, vocês estavam com a gente em outro lugar, o primeiro par de testemunhas é morto, porque estão mentindo. Apareceu um outro par de testemunhas e falou que Reuven matou Shimon no domingo. Vem o par de testemunhas e fala, não, mas vocês também estavam com a gente na festa no domingo, não pode ser que vocês viram o que aconteceu, e assim vai acontecendo um par depois do outro, chegam 100 pares de testemunhas que Reuven matou Shimon, e sempre aquelas mesmas duas testemunhas falam, não, mas vocês estavam com a gente em outro lugar, não pode ser que vocês viram o assassinato. Também falaram, todo mundo é morto. E Rabi falou, não. A gente percebe aqui que tem alguma coisa acontecendo. Esses dois formaram um complô com o assassino para proteger ele. Então, todo mundo que aparece, eles falam, não, mas vocês estavam com a gente na festa. Então, a Bíblia falou, e se titizou, a gente vê que está tendo aqui um complô, alguma coisa está acontecendo, que foi um combinado entre essas duas testemunhas e o Reuven e o assassino. Por isso, só o primeiro par de testemunhas que falou do assassinato é morto, todo o resto não. Assim falou para a Bilda. Pergunta Gumará, se você decidiu que esse par de testemunhas que está anulando todos os testemunhos são falsos, eles estão num complô para proteger o assassino, aquilo catrichonana miló, mesmo o primeiro par de testemunhas, os primeiros dois que testemunharam do assassinato, não deveriam ser mortos também, porque na hora que você entendeu que esses dois que estão anulando as testemunhas são falsos, então você mantém todos os testemunhos, não mata ninguém. Porque o primeiro par de testemunhas do assassinato é morto. A Marebeval, o Shekadu, Mergo, Marebeval, não é que mata eles. Gabriel está falando que se eles já morreram, mas os próximos não são mortos. As próximas testemunhas anuladas não são mortas. Mas dava que já foi. Gabriel fala o quê? Que se eles forem mortos, a gente deixa eles mortos? Eles já morreram. Quando Gabriel falou que só
os outros não, porque a gente já parou de acreditar nas testemunhas que estão anulando as outras. Pergunta, por que você vai matar o primeiro par de testemunhas? Se ele veio só dizendo um caso em que o primeiro par já morreu, então deixa morto, isso é óbvio, já morreu, não tem mais o que fazer, não precisa falar. Aparentemente, a Bíblia fala que não, a gente vai e mata o primeiro par de testemunhas, mas todo o resto não, e a dúvida é por quê? Se você não confia mais nesses dois que estão falando que todo mundo estava com eles, que estão anulando os testemunhos, então não confia nem para matar o primeiro par de testemunhas. Foi o primeiro par de testemunhas assim, o resto não. Ele amarava, por isso falava, que amar. O que Rabi quis dizer é o seguinte: o que Rabi quis dizer é o seguinte: olha, se essas duas testemunhas que estão anulando o testemunho dos outros só anularam um par de testemunhos, então tudo bem, esse daqui é morto. Mas se eles começaram a anular uma quantidade grande de testemunhas, aí realmente ninguém é morto, porque a gente percebeu que eles estão mentindo. E Katfei Eineragim, a Bilvad que amar, mas pergunta, mas isso não combina com a linguagem de Rabi da Mishnah. Vamos voltar aqui rapidinho. Rabi falou o seguinte, Rabi falou, istitizou, vem nerag ela katarishona bilvad. Rabi falou que só é morta o primeiro par de testemunhas do assassinato, somente eles e não os outros. Parece que tem outros. Parece que tem outras testemunhas do assassinato, mas mesmo assim a gente mata só o primeiro par de testemunhas. Parece que mesmo que tem outro, a gente mata esse par de testemunha. E mesmo que a gente já não acredita mais nas testemunhas que estão anulando os outros. Então realmente ficou cachê para entender o que Rabi quis dizer. Porque, de acordo com o Rabi, o primeiro par de testemunhas do assassinato é morto, porque a gente acredita nas testemunhas que anularam eles, mas todos os outros não são mortos, porque a gente já não acredita mais nas testemunhas que estão anulando os outros. Ou se acredita ou se não acredita, ficou realmente caixa. Conta mais o seguinte, aí tetadeata saada e vistakur. Certa vez uma mulher estava num julgamento, estava sendo julgada, ela trouxe testemunhas para provar o que ela estava falando e descobriram que as testemunhas eram falsas. Por quê? Porque na hora que foram perguntar para eles, a história não bateu, não contaram exatamente a mesma história, perceberam que eles estavam mentindo. Aí testada, e aí ela trouxe testemunhas, e de novo. Então perceberam que a história deles não bate, eles estavam inventando. E aí ela foi e trouxe mais um terceiro par de testemunhas que a história bateu. A história realmente foi exatamente, a gente verificou as testemunhas e dá para acreditar neles. A pergunta é se a gente acredita ou não, porque os primeiros pares de testemunhas a gente percebeu que ela inventou eles, ela contratou eles para... Deu certo, será que a gente confia ou não confia? Amar Lakish, fala Lakish, o caso, Lakish, olha, a gente não confia mais nessa mulher. A gente percebeu que essa mulher contrata a gente para ser testemunha em falso, então a gente já não acredita nesse terceiro par. Amar Blazar foi para Lakish, e Milchzeka Kolisel, Milchzeku fala Blazar, olha, tá bom que a gente não confia nela mais, a gente percebeu que ela realmente está inventando coisa para trazer testemunhas falsas, mas agora a gente vai chegar na conclusão que todo Am Israel é mentiroso? Não. Então, esse terceiro par de testemunhas, a gente acredita neles. Eu sei que a mulher não é mais confiável, mas quando ela trouxe duas pessoas, não tem por que eu não confiar neles. Eu não confio nela, mas para decidir que todo Yehudi que aparecer por aqui agora é mentiroso? Então, não. Então, a gente aceita. Assim falou Rabi Lazar. Zimnin, certa vez, depois dessa história, Avuyat e Kamei de Rabi Yochanan estavam sentando perante Rabi Yochanan, até que justamente apareceu o mesmo caso. Alguém que trouxe um par de testemunhas, a história não bateu. Segundo par de testemunhas, a história não bateu. Terceiro par de testemunhas, a história bateu certinho. Amar Rish Lakish falou para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan era o rabino dos dois. Rabi Yochanan era o rabino de Rish Lakish e Rabi Lazar. Rish Lakish falou para Rabi Yochanan, o caso, Rish Lakish falou para Rabi Yochanan, olha, no terceiro par de testemunhas a gente não acredita mais, porque a gente percebeu que a mulher tá contratando testemunhas. Amarlo Rabi Yochanan foi para Lakish, e casou em Kol Israel Meuchzeku, e Rabi Yochanan falou exatamente a mesma coisa que Rabi Lazar falou, nas mesmas palavras. Rabi Yochanan falou, olha, tá bom que a gente não confia nela, mas agora a gente vai falar que todo mundo que aparecer aqui é mentiroso, a gente não vai confiar nos Yehudim que apareceram aqui para testemunhar? Não dá, não pode. Certo?
Rish Lakish percebeu, na hora que Rabbi Yochanan falou isso, exatamente as mesmas palavras que Rabbi Elazar tinha falado, ele percebeu que Rabbi Elazar não inventou isso dele mesmo, ele ouviu isso de Rabbi Yochanan, e quando eles tiveram uma discussão, Rabbi Elazar falou exatamente o que Rabbi Yochanan disse, mas sem falar em nome de quem, como se fosse a opinião dele na discussão com Rish Lakish. Adar Hazel Rabbi Elazar Bishut. E aí Rish Lakish virou para Elazar e olhou feio para ele. Amarle, ele falou para Elazar, Shmat milei mibar nafcha velo amartile mishmei. Você ouviu isso num show de Rabbi Yochanan, falou isso para mim e não me falou em nome de Rabbi Yochanan. Você falou como se fosse ideia sua, e aí eu não aceitei, eu discordei com você. Se você tivesse me falado que Rabbi Yochanan falou isso, eu aceitaria, não teria discutido, mas você falou como se fosse ideia sua, por quê? Por que você não me falou? Tá, essa é a historinha. Agora, a pergunta é a seguinte, levanta a seguinte questão. Talvez Rish Lakish, que falou que a gente já não acredita mais no terceiro par de testemunhas, não acredita na mulher, ele segue a opinião de Rabiuda da nossa Mishnah, que Rabiuda falou na nossa Mishnah que quando tem um par de testemunhas anulando todas as testemunhas que chegam para falar do assassinato, a gente já não confia mais neles, a gente suspeita de que eles têm um complô. Assim também a mulher que trouxe 3 pares de testemunhas, as 2 primeiras caíram porque não bateu a história, também não confio na terceira. E Rabbi Yochanan que falou, não, a gente confia. O primeiro par deu erro, o segundo par deu erro, não sei o que aconteceu, o terceiro a gente confia. E Rabbi Yochanan segue a opinião de Rabanan, que essas 2 testemunhas que estão anulando as outras, sempre que eles falam, olha, mas vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente acredita. Se não tem motivo para decidir que eles são mentirosos, talvez a gente sim acredita. Então, talvez Rish Lakish falou como Rabi, e Rabbi Yochanan falou como Rabanan. Rish Lakish fala Rish Lakish, não. Ana de Amra filho Rabanan, fala isso aqui, olha, mesmo o Rabanan concordam comigo, mesmo o Rabanan que falaram na Mishnah, que a gente acredita nessas testemunhas que estão anulando todo mundo, eles concordam no nosso caso, em que a mulher trouxe 3 pares de testemunhas, as 2 primeiras não bateram, que a gente já não acredita na terceira. Por quê? Porque aqui, no caso da mulher, a gente sim suspeita de complô e nas testemunhas não. Então, fala isso aqui no seguinte, lá fala isso aqui, olha, no caso da Mishnah, no caso das 2 testemunhas que estão anulando as outras, a gente não viu ninguém por trás mexendo as cordinhas. A gente não viu ninguém por trás tentando fazer esses 2 anularem todos os testemunhos. A priori, eles mesmos estão falando isso, então não tem porque a gente não confiar neles. A Valacha, mas aqui no nosso caso, que a mulher trouxe 2 testemunhas e não bateu, trouxe mais 2 e não bateu, trouxe mais 2 e funcionou, e Kameadra, a gente tem alguém correndo atrás de testemunhas, então a gente tem motivo para suspeitar de que ela está contratando testemunhas. Então, quando a gente tem alguém que está organizando as testemunhas que aparecem, eu posso suspeitar dela e parar de acreditar em quem ela trouxer. Mas no caso da Mishnah, que são 2 testemunhas que eles mesmos estão testemunhando que as pessoas que apareceram estavam com eles em outro lugar e não podem ter visto o assassinato, não tem motivo para suspeitar. Não tem alguém correndo atrás fazendo isso acontecer. Diferente do caso da mulher, que ela quer ganhar o julgamento dela, ela quer ganhar a situação dela, certo? Então ela procura testemunhas, então aqui é mais motivo para suspeitar. Rabbi Yochanan, que disse que a gente continua confiando nas testemunhas que aparecem, ele diz que mesmo Rabiuda que disse na Mishnah que essas 2 testemunhas que falaram sobre todos os pares que apareceram aqui, mas vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente, vocês estavam com a gente, que Rabiuda não acredita mais neles, certo? A gente percebe que tem aqui um complô acontecendo, a gente para de acreditar nessas testemunhas. No nosso caso, em que a mulher trouxe 2 e mais 2 e mais 2, aqui Rabiuda sim vai acreditar no terceiro par. Por quê? Lá, no caso da Mishnah, que as 2 testemunhas estão invalidando todo mundo, o motivo que a Bíblia parou de acreditar neles é porque não faz sentido. Você está me falando que os 100 pares de testemunhas, essas 200 pessoas, essas 200 pessoas que apareceram aqui, estavam com vocês? Que festa é essa que estava a cidade inteira? Não faz sentido que estava todo mundo com vocês justamente no domingo. Tem aqui alguma coisa errada, não é lógico. Não faz sentido que todo mundo que apareceu para testemunhar, justo eles estavam com vocês no domingo, no dia do assassinato. Então lá, Rabiuda parou de acreditar. A Valacha, mas aqui que a mulher trouxe 2 testemunhas, a história não bateu. Trouxe mais 2, a história não bateu. Trouxe mais 2, e aí bateu a história, realmente combinou. A Valacha nada besaduta, veaneloiada besaduta. Mas aqui Rabiuda não tem motivo para suspeitar de que é mentira, de que está errado. Por quê?
pode ser que realmente tinha bastante gente lá. Muita gente viu mais ou menos a história, não percebeu, não prestou tanta atenção, então os que vieram testemunhar não viram direito o que aconteceu, por isso a história deles não bateu, porque eles não estavam prestando atenção, mas tem duas pessoas, que é o terceiro par de testemunhas, que sim prestaram atenção e viram exatamente o que aconteceu. Aqui dá para entender que, logicamente, as primeiras pessoas que apareceram para testemunhar não estavam com a cabeça no lugar, não estavam prestando atenção, por isso a história deles não bateu, mas o terceiro par, sim, o terceiro par realmente viu o que aconteceu. Diferente do caso da nossa Mishnah, que não faz sentido que todas as testemunhas estavam justamente com esses dois no domingo. Por isso, o Rabi Uda vai atrás da lógica. Então, pode ser que o Rabi Uda aqui vai concordar com o Rabi Yohanan, certo? Então, não então a Machoket entre Rish Lakish e Rabi Yohanan não é exatamente a mesma Machoket de Rabi Uda e Rabanan. Dá para explicar Rabi Uda e Rabanan como Rish Lakish, dá para explicar Rabi Uda e Rabanan também como Rabi Yohanan. Então, paramos por aqui. O próximo shiur já foi. Escolha.